Bem, nem sei se começou. Ai, caramba. Olá, tudo bem? Deixa eu arrumar minha imagem aqui. Nossa, como fica ruim. Não consigo ver nada. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um dia. Bom, eu vim mostrar primeiramente esta linha que eu achei bem interessante. Olha só, é uma fita. Bem legal, né? Não sei se tá de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça. É, é Ladder Tape Yar. Comprei na loja da Isso, tá? É, deixa eu ver aqui. Ela é 70% de acrílico e 30% de nylon. Tem 25 gramas, 43 metros. Bem pouquinho, né? Vai com agulha de 6 a 7 milímetros. E é isso. Ah, o Tex dela, deixa eu ver se tem aqui. É 581. É 581. Bonita ela, né? Tinha essa cor, tinha verde, tinha um amarelinho, né? Vim mostrar para vocês. E aproveitando, eu fiz o símbolo da Páscoa, porque eu sei que domingo aí para vocês é Páscoa, então eu já deixo aqui Feliz Páscoa para todos. Mas hoje eu não vim fazer o coelhinho, eu vim fazer um ponto fantasia, tá? É... Jéssica, oi, boa noite para você. Bom dia, boa noite. Linda, linda, né? Essa cor, olha só, bem bonita, né? Achei legal. E é bom para fazer bolsa, que como ela vai com uma agulha bem grossa assim, eu acho que fica perfeito para fazer bolsa, né? Ficaria bem legal. Eu comprei dois novelinhos só pra, né? Vou ver o que que eu vou fazer depois. Ângela, oi, boa noite, minha linda. O que temos para hoje? Hoje teremos um ponto fantasia. Giselma, oi, boa noite, bom dia. Oi, bom dia, boa noite. Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras, tá? De duas carreirinhas aqui. Muito, muito fácil. Eu gostei do ponto, porque. Ah, depois eu falo. Mais fácil, né? Primeiro a gente faz o pontinho, depois a gente fala. Então, aqui eu vou fazer com uma lãzinha que eu tô acostumada a fazer aqui para live, que dá para vocês conseguirem enxergar bem direitinho, ok? Então, aqui eu vou fazer o múltiplo de 6 mais 5. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora é só repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bom, você vai fazer lá até o tamanho desejado. E aqui no final eu acrescento mais uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas extras, tá? Para dar certinho. E três correntinhas para subir, para começar, tá? Então aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Aqui no quinto ponto
um ponto alto, tá? Aqui eu vou pular 1, 2, 3, aqui no quarto, um ponto alto, aqui no mesmo lugar, 2, duas correntinhas, e aqui no mesmo lugar, mais 2 pontos altos, 1 e 2. Giselma, estou procurando um ponto há dias para fazer uma blusa, estou sem inspiração. Nossa, com tanto ponto que eu tenho por aí, tem uns pontinhos bem fáceis, uns mais complicados, né? Tem que ver o que você vai fazer, né? Como vai ser sua blusa. Então, aqui continuando, 1, 2, 3, 4, 5, aqui no sexto. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Uma repetição de 2 pontos altos, duas correntinhas e 2 pontos altos, tá? Fazendo o mesmo, ok? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, aqui no sexto, mais uma vez, ok? 2 pontos altos, duas correntinhas, 2 pontos altos, ok? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, mais uma vez. Duas correntinhas, mais 2 pontos altos. Me ajuda, eu quero mais um fechado. Os seus são lindos, sim. Ah, mas eu coloquei uma playlist de pontos fechados lá. Você não gostou de nenhum? Então, aqui para terminar, eu pulo 1, 2, 3, aqui no quarto, tá? Um ponto alto. E aqui no último, um ponto alto. Então, esses dois pontos aqui, que fica no final e que fica no começo, são os pontos de bordas, tá? Então, aqui sempre vai se repetir. Então, aqui 3 correntinhas, vou virar. Aqui, no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. Então, aqui no meio do leque, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, ok? Duas correntinhas. Então, aqui entre um leque e o outro, nesse espaço, tá? Aqui um ponto baixo, duas correntinhas, aqui novamente, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, duas correntinhas. Então, aqui, ó, entre um leque e outro, um ponto baixo, duas correntinhas. Aqui eu vou repetir novamente, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ué, esse ponto aqui é muito fácil. Você vai ver. Pera aí, deixa eu terminar ele que você vai ver. Eu vou te mostrar uma coisa interessante. Aqui, um ponto baixo, duas correntinhas. Aqui novamente, a mesma coisa, tá? Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, para terminar, duas correntinhas, aqui um ponto alto.
E aqui no último, um ponto alto. Então, aqui nunca vai mudar, tá? Então, agora é só voltar à primeira carreira, fazendo 3 correntinhas. Vou virar, tá? Então, aqui tem 3 pontos altos. Vou vir aqui no meio, tá? E aqui eu faço o leque. 2 pontos altos. Aqui eu esqueci de fazer um ponto de borda. Tá vendo? Eu tava pensando no que você disse. É sua culpa, viu, Gi? Tá vendo, ó? Eu fico conversando. Aqui, 2 pontos altos. Aqui, aqui no meio, eu faço o leque novamente. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. É, você ri, né? Então é só seguir repetindo a mesma coisa. Aqui no segundo ponto alto, bem no meinho, é só fazer novamente 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Olha só. E você não precisa nem ficar contando, porque você já sabe onde colocar o ponto, né? Isso que é bom no crochê. Tem pontos que você não precisa ficar lá contando. Um, dois, três, quatro, porque ninguém merece, né? Então, aqui, ó, bem no meio, novamente, tá? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, sempre que eu for terminar, eu termino com os 2 pontos altos aqui, tá? Então, é só seguir fazendo esta carreira e a próxima, ok? Agora eu vou falar um negócio para vocês. Eu vou pegar aqui a minha amostrinha que eu fiz agora de manhã, tá? Se vocês notarem, esse ponto parece um quadradinho. Aqui, ó. Parece um quadradinho. Dependendo da linha, se você fizer com uma linha mais fina, dependendo da cor, você vai ver um quadradinho, exatamente um quadradinho assim, ó. Sabe? É que eu peguei qualquer linha que tava aqui. Como eu tinha usado ela, eu falei, eu vou usar ela de novo, né? Então, esse ponto é muito legal, porque parece uns quadradinhos. Fica bem bonitinho, né? E não é tão aberto, né? Dependendo do ponto que você tiver, né? Com a linha que você for fazer, não vai ficar um buracão gigante, né? Ele é um pontinho mais ou menos, né? Tá bom? Não é um ponto tipo, pro inverno, mas dá para usar no outono, né? Ok? Apesar que crochê, eu procuro sempre fazer assim, meio que com uns buraquinhos, porque eu sempre uso alguma coisa por baixo, né? Então, quando você faz uma blusa, né? Você fala assim, ah, só dá para usar no verão. Não, eu uso o ano inteiro. Eu uso as blusas de crochê o ano inteiro. Eu coloco assim, por exemplo, uma peça assim, bem fininha e ponho um crochê por cima, né? De manga longa, lãzinha, né? E ponho a peça por cima dela. Então, não tem essa de usar crochê só no verão, só na primavera, fazer uns casacos só usa no inverno, né? Fica complicado assim. Então, lógico, se você for fazer coisas de lã, você é obrigado a usar só no inverno, né? Eu gosto de fazer muito as coisas com linha, porque eu tenho alergia à lã, então eu faço bastante com linha de algodão. E eu uso o ano inteiro. Seja regata, eu uso como colete,
por cima também, né? De umas blusinhas com manga. As blusinhas que tem uma manguinha até aqui, né? Eu também uso com manga longa e combina, tá? Giselma, realmente é lindo. Então, esse pontinho é facinho de fazer, é fácil de decorar. No instantinho você faz. É o que eu falei, dependendo da linha, se for uma linha mais delicadinha e tal, eles vai ficar uns quadradinhos bem bonitinho, né? E depende do seu ponto também, não pode ser um ponto muito largão, porque senão não vai aparecer quadradinho nenhum. Aqui eu fiz correndo, então ficou uns pontão, né? Mas eu deveria ter feito com uma linha mais fina, mas ia demorar demais, porque eu fiz agora de manhã, né? E faltava poucos minutos para as 8 horas. O Fernando acorda às 8. É que eu tava catando os filhotinhos que nasceu, né? Aí eu demorei lá mais de meia hora tentando catar os peixinhos e consegui catar 3, sendo que eu podia ter catado 7. De Selma. Com certeza, crochê é para todas as épocas. O meu ponto é apertado. Ah, então, você muda um pouco de agulha também, né? Muda sempre a agulha. Se eu estou usando 3 milímetros, você usa 3,5, né? É o que eu falei para você. E sempre estou falando para todo mundo, né? Depende o seu ponto. Seu ponto é muito apertado, você usa agulha maior. Se o ponto for muito, né, largão, você usa agulha menor. E assim por diante, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Façam lá uma amostrinha para vocês verem como fica, né? Vocês vão ver uns quadradinhos bem bonitinho, bem legal. Gostei. Faz com vermelho, com uma linha fininha vermelha, você vai ver como vai ficar, ó, show. Então é isso. Feliz Páscoa. Apesar que eu volto, né? Amanhã para vocês vão ser Páscoa ainda, então, né? Tudo bem, porque para mim já é aqui, né? E- Obrigada, Gi. Carla, feliz Páscoa. Obrigada. Gosto de azul. Então, faz com uma linha bem fininha azul, que não seja essa, seja mais fininha do que essa, porque essa é igual a essa, né? Faz lá com azul. Você vai ver. Vai ficar bonitinho os quadradinhos. Ok? Carla, vou fazer uma blusa com esse ponto. Amei. Não, é facinho, né? É muito bonitinho esse pontinho. Muito facinho mesmo de fazer. No instantinho vocês fazem, né? Rapidinho para fazer também, né? Então é isso, gente. Bora lá crochetar, né? Tenham uma boa noite, um bom descanso. Feliz Páscoa. E amanhã eu vou estar aqui falando Feliz Páscoa de novo para vocês, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, obrigada, viu? Tchau, Jéssica. Tchau, Gi. Tchau, Carla. Beijos para vocês, meninas. Beijos.